Ok, pessoal, então nossa aula já está sendo gravada, né? Antes da gente iniciar, tá? Eu vou só relembrar algumas coisas, né, com vocês. Vou relembrar que, relembrar a partir daqui, né? Esse aqui é o gráfico da distribuição normal, tá, pessoal? Então, a distribuição normal é uma variável contínua, né? E como uma variável contínua, ela tem uma função que é chamada de função densidade, ou função densidade probabilidade. No caso da distribuição normal, a função densidade é dada dessa maneira, é uma f, né, uma curva, então, né, dada por dois parâmetros, tá? A gente tem o parâmetro sigma e o parâmetro mi, né? O x, no caso da normal, pertence aos reais, ou seja, é uma variável contínua para qualquer subconjunto da reta, né? A notação da normal é essa daqui, tá? Então, é importante relembrar. Então, a gente diz que x tem distribuição normal com parâmetro mi e sigma ao quadrado. Porém, a gente comentou que o mi e o sigma ao quadrado têm uma interpretação para essa variável aleatória. É o quê? O mi é igual ao valor esperado, ou seja, o e de x, e o sigma ao quadrado é igual à variância, né, da variável aleatória. Consequentemente, o sigma é o quê? É o desvio padrão, né? Se a gente tirar a raiz quadrada da variância da variável aleatória, isso nos dá o desvio padrão, tá? Beleza, né? Então, e o formato é sempre dessa maneira aqui, né? Em que, em torno desse o ponto mais alto aqui, né, ou vamos dizer assim, o valor máximo dessa função, ela é dada exatamente no ponto que x é igual a mi, né? Então, a gente observa que a distribuição normal, ela é simétrica em torno da média mi, né? Mi é a média, é o valor esperado, e sigma ao quadrado é a variância. Então, ela é simétrica, que nem nesse caso, simétrica em torno do valor 50, né? Aqui simétrica em torno do valor 200, nesse gráfico mais embaixo. No gráfico aqui no inferior à esquerda, né, simétrica em torno do 100, tá? E assim sucessivamente, né? Beleza, né? Então, para a gente... então, assim, a gente tinha uma questão, né? Aí, só relembrando que probabilidades para uma variável contínua indica a área sobre a curva, né? Então, a gente quer estudar a área sobre a curva. No caso desse exemplo, era a gente calcular a probabilidade, então, da variável x, que é uma normal, né? Uma normal com mi igual a 10, ou seja, média 10 e variância 4. A probabilidade dessa variável aleatória observar valores entre 8 e 12, né? Então, é calcular essa área aqui, tá? Então, nesse exemplo, era o exemplo lá do indicador de intoxicação por benzeno, né? Então, a gente tinha algumas questões em que envolvia. A gente tinha uma pergunta que era a seguinte: qual que é a probabilidade, então, da gente encontrar um indivíduo atípico, ou seja, um indivíduo que tem uma quantidade de fenol, né, na sua urina superior a 9 ou inferior a 3 miligramas por litro, né? Porque esses indicativos aí vão dizer se a pessoa vai estar lá intoxicada ou não, né? Tá? Então, para o nosso estudo, a gente tem que a quantidade de fenol encontrada na urina do indivíduo é a nossa variável de interesse. Pela questão, pelos problemas, a gente já sabia que essa variável era uma distribuição normal, né? Ou seja, seguia, e quando eu digo que x segue uma distribuição normal, pessoal, quer dizer que x tem esse tipo de comportamento, né? Esse comportamento aqui. Ou seja, a grande maioria dos valores concentradas em torno de uma média, né? E poucos valores nas suas extremidades, né? Como, por exemplo, pensa na altura, né? A maioria das alturas das pessoas estão concentradas em torno de uma altura média que você possa tirar dessas pessoas. E a gente tem poucas pessoas com estatura muito baixa, né, e poucas pessoas com estatura muito alta, né, comparado com toda a população, tá? Então, a altura também é uma variável que tem esse tipo de comportamento aqui, tá? Então, isso que quer dizer quando eu falo que x segue uma distribuição normal. No caso, essa é uma distribuição normal com uma média, né, igual a 6 miligramas por litro e um desvio padrão de 2. Né? Então, ou seja, nessa questão, a gente tem uma situação dessa, ó, né? A x representa a quantidade de fenol, né? E ele segue uma distribuição normal, ó, com um mi igual a 6 e um sigma quadrado igual a 4. Né?
Então, a gente pode dizer que x é uma normal 6, 4, tá? E com a média mi 6 e o sigma igual a 2, tá? Então, isso aqui vai ser útil para nós quando a gente conseguir resolver o problema. Vocês vão ver como que a gente vai estar resolvendo o problema a partir dessas informações aqui, né? E, por fim, a gente quer calcular a probabilidade do indivíduo ser atípico, ou seja, dessa variável x observar valores menores do que 3 ou maiores do que 9, né? Então, lembra que a gente está trabalhando com uma variável contínua, então isso daqui é um intervalo que vai de menos infinito até 3, e esse é outro intervalo que vai a 9 até mais infinito, porque o x, como ele segue distribuição normal, então ele é definido aí em todos os reais, né? Então, ou seja, calcular essa probabilidade é calcular a probabilidade do x ser menor que 3 ou o x ser maior que 9, né? Então, assim, x ser maior que 9 ou x ser menor que 3, a gente tem, então, que essa probabilidade é igual à soma dessas duas probabilidades, né? Já que são eventos aí que se excluem, né? Porque se um acontecer, o outro não vai estar acontecendo. Então, para resolver esse problema, a gente tem que calcular essas duas probabilidades aqui, tá? Em que x é uma distribuição normal com essas informações aqui de média e de desvio padrão, né? Então, primeiro, eu lembro que a gente foi calcular a probabilidade do x ser maior do que 9, né? E como que a gente calcula, então, probabilidades para as variáveis contínuas, né? Para as variáveis contínuas, a gente calcula como, como uma integral, né? Foi isso que a gente viu, ó, como uma integral de uma função, tá? Entre os pontos daquilo que a gente quer calcular. Naquele caso, seria indo do 9 até o mais infinito, né? Que é o intervalo aí. Né? Então, seria isso aqui onde a gente parou na última aula, né? A gente parou aqui. Na última aula, seria esse cálculo aqui, tá? Né? Já colocando ó, o sigma igual a 2 e o mi igual a 6. Porém, pessoal, a gente tem um problema. Tá? Como eu falei para vocês, nem sempre uma integral é possível de se resolver analiticamente, né? Ou seja, possui uma solução exata. Tá? Isso porque uma das formas de se resolver integral é utilizando o teorema fundamental do cálculo, né? Que vocês ainda vão estudar. Que é o quê? É o seguinte, né? Essa função que está aqui dentro da integral, ela é chamada de integrando, né? Então, como que a gente resolve uma integral? A gente resolve o seguinte, da seguinte maneira, né? A gente tem que encontrar uma função f, fona, tal que a derivada de f seja exatamente igual à função que está aqui dentro. Seja, essa é a fzinha de x, né? Então, essa é a maneira que a gente usa para calcular a integral, né, em boa parte das situações. É o chamado teorema fundamental do cálculo, né, em que Leibniz e Newton acabaram estudando, né, e desenvolvendo esses resultados, e foi justamente aí que se percebeu que a integral na verdade, tem uma relação com a derivada, né? Só que o que acontece no caso da distribuição normal, dessa função em particular? A gente não consegue, então, propor uma fona aqui, tal que a derivada dessa fona vai dar essa f que está aqui dentro. Não é possível achar isso, tá? Então, qual que é uma possibilidade, né? A possibilidade, né, é o quê? É a gente tentar representar isso por meio de uma área, por meio de áreas, né, de um método numérico. Ó, nesse exemplo, ó, o cálculo, né, a probabilidade que é dada por uma integral, ela é uma área. Então, existem métodos numéricos, né, que a gente chama, que a gente consegue aproximar essa área para um valor, mesmo sem estar resolvendo a integral, né, que representa essa área, tá? Então, essa foi uma das alternativas aí. Essa foi já foi uma das alternativas, tá? Então, a gente diz o seguinte, tá? Então, agora eu vou entrar no problema genérico, né? Para a gente tentar ver qual que foi a solução, qual que foi a alternativa, já que dentro dessa função, se não existe, então, uma fona que derivando me dá essa, o que a gente pode fazer, então, para contornar esse problema e calcular as probabilidades, né? Já que a distribuição normal, como eu venho falando para vocês, é uma das distribuições dos modelos de probabilidade mais importantes que tem,
e a gente não consegue calcular uma simples probabilidade, né? Então, como que foi resolvido? Então, é o seguinte, ó, imagina que a gente tem x agora para nós, é uma normal, uma distribuição normal, né, uma variável que segue distribuição normal com parâmetros μ e sigma ao quadrado, tá? Quaisquer, vamos pegar um caso genérico, né? E a gente vai calcular a probabilidade, então, dessa variável, então, observar valores entre o intervalo A e B, como é dessa maneira aqui. Então, essa maneira aqui, né, é igual a essa integral, porque essa é a definição de probabilidade para variável contínua, né? E essa f aqui é dada por essa função gigante aqui, tá? Que é a função que representa a densidade da distribuição normal, né? Então, como eu falei anteriormente, não é possível uma solução para essa integral por meio desses métodos numéricos, né? Ou por meio do cálculo numérico, tá? Então, assim, como que foi realizado isso, né, pessoal? Ainda assim seria um problema, porque, veja bem, a maioria dos valores aqui são fixos, né? Π vale 3,14, e esse x são valores que a gente vai ter. A gente pode saber quais são esses valores para calcular essa integral. Agora, sigma, pessoal, é maior do que zero, e μ pertence aos reais, né? Então, o que que acontece? Se a gente fosse tentar encontrar uma área para essa situação, eu teria que definir, primeiro, quem são os intervalos A e B, tá? Isso não é difícil, isso depende do seu interesse, mas eu tenho que fixar também, né? Eu teria que fixar quem que é o sigma e quem que é o μ, né? Só que isso gera um problema, porque se eu for estudar para cada sigma e para cada μ, propor um método para aproximar uma área, eu vou ter o quê? Infinitas áreas, infinitos valores, né? Porque eu tenho aqui infinitos valores de sigma, infinitos valores para μ, já que eles são valores que pertencem aos reais e aos reais positivos, não é? Então, uma ideia foi o quê? A gente realizar uma transformação, né? Para que fazer essa transformação? Para fazer com que essa função, né? Sumisse, né? Esses valores os valores desses parâmetros fossem fixos, né? Então, o que se pensou foi o seguinte: será que a gente consegue, então, construir, né, fazer uma transformação de tal forma que esses valores dos parâmetros fiquem fixos? E a gente consegue. Qual é a transformação? É essa daqui, né? A gente chama de Z, então, a gente faz a transformação Z, a Z vai ser uma nova variável para a gente, que é só a gente subtrair o valor do μ e dividir pelo sigma, né? Então, se a gente fizer isso daqui, o que que acontece? Lá dentro, né, os estatísticos e quem trabalha com estatística teórica consegue mostrar que essa Z tem uma distribuição normal que é chamada de distribuição normal com média zero, ou seja, o μ igual a zero e sigma ao quadrado igual a 1, variância 1, também chamada de normal 0,1, né? Então, a normal 0,1 é uma normal fixa. Olha, a média sempre é 0 e a variância sempre é 1. Essa distribuição Z também é chamada de distribuição normal padrão ou distribuição normal reduzida, porque você reduz a sigma igual a 1, né, e μ igual a 0. Tá? Então, ou seja, o primeiro passo foi o quê? Foi transformar isso para a gente fixar os parâmetros, né? Tá? E por que fixar os parâmetros, pessoal? Porque é o seguinte, né? A ideia nossa é o quê? Imagina que você tem um intervalo, né, que você quer calcular a probabilidade de 0, por exemplo, a 0 a 5, tá? Então, por exemplo, quanto que vale a área, né? Quanto que vale a área de 0 a 1? Então, isso você calcula uma integral, né? De 0 a 0,0 a meio. Isso você calcula uma outra integral. Então, assim, se eu tiver... E assim a gente vai guardando esses valores, né? Observa que para cada intervalinho, né, por exemplo, de 0 a 0,1, isso eu posso calcular uma integral, vai ser uma área, né? Vai me dar um valor. De 0 a 0,2, isso vai me dar outro valor. E esses valores, o que foram feitos com ele? Foram construídos uma tabela. Então, a gente foi construído, então, uma tabela de valores de probabilidades da distribuição normal, né? E claro que se esses valores de parâmetros não forem fixos, a gente teria infinitas tabelas, né? Porque para um valor de intervalo de 0 a 0,1,
se o sigma e o mi não estão fixos, eu posso calcular infinitas áreas para esse mesmo valor, né? Porque sigma pode ser igual a 1, depois ele pode ser igual a 2, a 3, a 4, a 10, a 5,5, né? E por aí vai, tá? Então, a ideia foi essa. Primeiro, eu tenho que fixar o sigma e o mi. Então, fazendo essa transformação, a gente cai nessa normal. Ou seja, a média é sempre 0 e a variância 1. A partir disso, então, a gente consegue calcular, então, as probabilidades usando esses métodos numéricos, né? Para a gente construir uma tabela de probabilidades. É isso que foi feito, tá? Então, o que a gente pode observar? Né, que a grande vantagem de realizar essa transformação é poder construir uma única tabela de probabilidades aproximadas de Z, ao invés de uma tabela para cada par, né, mi, sigma ao quadrado, tá? Então, fazendo a transformação, a gente cai nessa tabela. A gente vai cair, né, nessa tabela, porque a tabela já está pronta, a gente não vai ter que calcular pelos métodos numéricos, né? E aí, pessoal, as probabilidades serão calculadas por meio dessa tabela, ou seja, essa tabela já tem vários números que representam probabilidades. A gente só vai ter que tentar entender como que a gente lê essa tabela para a gente poder estar calculando probabilidades, então. Né? Então, assim, quando o Z tem distribuição normal 0, 1, a função densidade agora é reduzida para esse tamanho, ó. Reduzida nesse tamanho. É só a gente fazer o seguinte, né? Faz sigma igual a 1 aqui e mi igual a 0, né? O que daria aqui dentro? Daria 1 sobre raiz de 2π vezes e elevado a menos x quadrado sobre 2, né? É a mesma coisa que está aqui, só que utilizando o z, tá? Então, ou seja, observem que o f agora, a função densidade, não depende de parâmetros, né? Então, a partir disso, o que a gente entende? O que é fazer a transformação, né? A gente observa, então, que se a gente está querendo calcular a probabilidade do x estar entre A e B, fazendo-se a transformação, o que é fazer a transformação? É subtrair dessa variável aqui a média e o sigma, e dividir por sigma, né? Mas, para eu fazer isso, ó, observa, dentro desses colchetes aqui, a gente tem uma espécie de inequação aqui. Se a gente subtrair o mi e dividir por sigma, a gente tem que fazer isso para todos os lados da inequação. Então, eu pego x menos mi, então faço a menos mi e o b menos mi. Depois divido tudo por sigma, tá? Isso aqui que está aqui no meio é o quê? É aquilo que eu chamei de z, né? Está exatamente aqui, ó, o z. E depois, esses pontos a menos mi sobre sigma e b menos mi sobre sigma, né? Isso aqui eu vou chamar de um z1 e de um z2, porque são valores agora na variável z, que segue esse modelo de probabilidade aqui, ó. É uma normal 0,1, com a média centrada no 0, né, em uma variação de 1. Né? Então, então, essa probabilidade em x é exatamente igual a essa probabilidade em z, né? Ou seja, as áreas são iguais, as áreas não vão mudar, tá? Então, é isso que é importante a gente observar, né? Então, realizando, então, essa transformação, né, a gente observa que a probabilidade não é alterada, tá? Porque, olha, a probabilidade de x entre A e B é igual à probabilidade de z entre z1 e z2, sendo que z1 vale essa quantidade aqui, né? E z2 vale essa outra quantidade aqui, tá? Ela não é alterada, né? Então, a partir disso, a gente acaba construindo, então, uma tabela, tá? Chamada de tabela da distribuição normal padrão, né? E assim, né, como que a gente vai estar trabalhando, né? Então, a gente pensa da seguinte forma, ó, uma vez que essa variável x, ela é padronizada, ou seja, a gente faz essa transformação, a gente subtrai a média e divide pelo desvio padrão, a partir que a gente faz isso, então a gente pode calcular a probabilidade, ou seja, encontrar uma área para qualquer valor de x entre dois pontos sobre a curva normal, não é? Porque não importa quais são os valores de x, né? Quem é A e B. Eu posso simplesmente conseguir um valor que vai estar na minha variável z a partir, né, de quem é o A, de quem é o B, se eu souber também quem é mi e quem é sigma, tá? Eu consigo fazer isso, né? Então, assim, aqui nesse gráfico, a gente observa como que
a curva a probabilidade não é alterada, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma normal que tem média 100, né, e variância 10. Quando a gente faz a transformação em Z, cai para uma média igual a zero. Ó, observa que agora aqui ela é centrada no ponto mi igual a zero, né? Então, a média é igual a zero. E a variabilidade que se tem aqui, ó, né, é em torno de 1, tá? Então, você tem essa variação aqui, né? Não passa muito de menos 4 a 4, a variação total aqui do x, do z, no caso, né? Então, aqui a gente está na variável em z, e aqui a gente está na variável x. E é justamente na variável z que a gente vai ter que... a gente precisa construir, então, essa variável z para a gente estar podendo olhar para a tabela e estar calculando as probabilidades, tá? Então, assim, eu vou mostrar a tabela para vocês, né? Hoje eu enviei lá no Google Sala de Aula a tabela. Então, essa daqui é a tabela da distribuição normal padrão, tá? É uma das várias tabelas que estão disponíveis por aí, né? Que estão disponíveis por aí. Bom, e assim, o que importa para a gente é tentar entender o que significam que a gente calcula probabilidades a partir dessa, tá? Todos esses valores que estão aqui no meio são valores de probabilidades, tá, pessoal? Então, assim, o que é esse 0, 0? Ó, é a probabilidade da integral que vai de 0 a 0. Depois, esse é outro valor de área, é a integral que vai de 0 até 0,01, tá? Então, foi se calculando por meio dos métodos numéricos, fazendo aproximações, encontrando esses valores de áreas e marcando. Então, foi um trabalho extremamente exaustivo, tá? Para a gente construir essa tabela aqui, para construir essa tabela. Claro que isso aconteceu em uma época que você não tinha métodos computacionais desenvolvidos e tudo mais, tá? Mas vamos ver, então, como que a gente, então, calcula probabilidades nessa tabela, né? Então, né, ou seja, a parte importante mesmo está aqui, ó. Bom, beleza, então a pergunta é, como utilizar essa tabela? Qual é o significado, então, dos valores tabelados, tá? Então, vamos fazer um exemplo, né? Por exemplo, imagina o seguinte, ó, eu quero calcular, então, a probabilidade do x tá entre A e B. Então, se x é uma distribuição normal, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer a transformação. Transformar é subtrair de cada um desses termos aqui a média e depois dividir pelo desvio padrão, como foi feito aqui, tá? Ora, então, o que está aqui no meio é o que eu chamo de z, né? Porque é assim que a gente define, ó. Aqui atrás, eu defino z igual a x menos mi sobre sigma, tá? E esses dois pontos aqui, ó, a menos mi sobre sigma, eu chamei de z1, e b menos mi sobre sigma, eu chamei de z2. Beleza, isso a gente já tinha falado. Agora, a ideia é, vamos calcular, então, a probabilidade de z, tal que z está entre z1 e z2, mas para z1 igual a 0 e z2 igual a 0,32. Então, na verdade, a gente quer calcular a probabilidade do quê? Do z estar entre 0 e 0,32, né? É isso. Então, quando a variável é transformada, aí sim que a gente olha para a tabela, tá, pessoal? A tabela só vai ser útil para a gente quando a gente transformar a variável e aí poder calcular, tá? Então, vamos pensar o que significa o 0 e o 0... o que é o 0 e o 0,32, tá? Então, olha só, aqui na tabela já está mostrando um indicativo, ó, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, esses valores que estão aqui no meio, ó, são os valores de probabilidade, né? Os valores que estão aqui, ó, no interior dessa tabela, são os valores que são valores de probabilidade, né? E esses valores são representados no gráfico por essa curva aqui. Essa curva é a curva da normal 0,1, ou seja, ela é centrada, né, no ponto mi igual a 0, tá? Então, é centrada no ponto de mi igual a 0. E a gente quer calcular a probabilidade de z ir de 0 até um ponto z minúsculo aqui, tá vendo? Então, ou seja, essa probabilidade é representada por essa área achurada aqui, tá? Então, as probabilidades que estão aqui no meio, ó, são probabilidades que vão de 0 até um ponto específico, né? Ó, de 0 até um z minúsculo, tá? Que é justamente o que a gente quer aqui, né? Veja que no exemplo a gente quer calcular a probabilidade que vai de 0 até 0,32, né?
Então, está batendo, né? A gente está lá no gráfico indo de 0 até um ponto específico, tá? Então, como que a gente lê isso? A gente lê da seguinte forma, né? O que significa esse Z aqui, ó? Que está bem nessa parte que eu estou selecionando aqui em azul, tá? Esse Z, pessoal, que está aqui, esse Z aqui que está no canto superior aqui, né, à esquerda, ele é justamente o nosso Z minúsculo, tá? Ou seja, é o valor 0,32 que a gente precisa determinar. Mas como que a gente acha aqui, né? A gente acha da seguinte forma. Se a gente olhar para essa coluna que está aqui, ó, tá vendo? Ó, 0, 0, aí 0,1, 0,2, 0,3. Observa que isso vai até 4,0, né? Tá? Se a gente olhar para essa coluna, o que significa essa coluna? Essa coluna significa a unidade e a primeira casa após a vírgula do valor do Z minúsculo. Tá? Então, olha, a unidade e a primeira casa após a vírgula. E o que significa essa linha aqui, ó, que vai até 9, né? Significa o quê? A segunda casa após a vírgula, tá? Então, ou seja, a gente poderia chegar no maior valor, ó, aqui é 9, no valor, o quê? 4,9, né? 4,09, ó, é o maior valor que a gente tem, né? Porque esse aqui, ó, do Z, né? O valor do Z. Z igual a 4,09 é o maior valor e representa essa probabilidade, tá? Então, essa que é a ideia, né? Se eu tenho esse valor de Z, por exemplo, igual a 0,52, olha, 0,52, a unidade e a primeira casa estão aqui, 2 está aqui. Então, a gente cruza as informações, né? O cruzamento desses dois, desses dois tópicos aí, né? Vamos falar assim, o cruzamento nessa parte horizontal com essa parte aqui, ó, no 2 vertical, me dá o valor da probabilidade do ponto Z, né, de 0 a 0,52. Seria o quê, ó? Seria 0,1985, né, ó. Tá? Então, é mais ou menos dessa maneira que a gente lê, né? Então, se nós estamos querendo calcular a probabilidade, ó, de 0 até 0,32, como que a gente tem que ler isso lá na tabela? A unidade é 0, a primeira casa após a vírgula é 3, né? Então, tá aqui, ó, 0,3, a gente olha nessa coluna, né? E aqui na linha, a gente vai olhar em qual valor? No valor 2, né? Porque a gente está querendo a segunda casa após a vírgula como 2, para dar o 0,32, né? Segunda casa da vírgula igual a 2. Então, fazendo isso, qual que é o valor de probabilidade de 0 até 0,32, ó? A gente vir aqui, ó, e cruzar com essa coluna aqui. Então, é o valor 0,1255. Observa que o valor 0,1255 é um valor de probabilidade que representa 0,3, que está nessa linha, e a segunda casa, 2, né, o 0,32, que a gente encontra na coluna, tá? Então, a resposta é essa, né? Então, utilizando a tabela, ó, a gente tem que a probabilidade do Z estar entre Z1 e Z2 é igual à probabilidade do Z estar entre 0 e 0,32, e olhando na tabela, isso dá 0,1255, tá? Então, é essa a ideia, né? O Z2 aqui no nosso exemplo, ó, a coluna de Z, do Z na tabela é a unidade e a primeira casa após a vírgula. E o 2 aqui, né, para completar o 0,32, a linha na tabela, tá? É essa linha aqui, né? A gente lê essa linha dessa forma, tá bom? Então, é assim que a gente determina probabilidades para a distribuição normal. Não tem outro jeito, tá, pessoal? Não tem outro jeito. Então, é importante não ficar dúvidas, tá? Quanto a isso, né? Tá? E sempre observando o seguinte, que os valores que estão aqui dentro, ó, dentro dessa tabela, eles são produzidos a partir de uma probabilidade que vai, ó, de 0 até um ponto, tá? De 0 até um ponto específico, tá? Mas alguém pode perguntar, e se eu quisesse calcular a probabilidade que vai, sei lá, de 1 até 2, eu posso? Pode, mas aí a gente vai ter que tentar manipular, né, ou seja, o ponto 1 até um 2 poderia ser daqui até aqui,
e a gente vai ter que tentar fazer um jogo de áreas aí, tá? Um jogo de áreas aqui, né, de geometria, para a gente tentar obter as probabilidades em termos daquilo que a gente conhece, que é a área indo de 0 a z, né, ou seja, a probabilidade indo de 0 a um ponto específico, tá? Nunca se pode esquecer disso, né? Então, assim, alguma dúvida em como calcular a probabilidade nesse exemplo aqui, tá? A probabilidade de 0 até 0,32. O que foi feito? Alguém não entendeu o que foi feito? Tá? A ideia sempre é essa. Para funcionar, então, o Z1 sempre vai ser igual a 0, né? Sempre vai ter que ser igual a 0. A gente vai ver um exemplo quando ele não vai ser 0 e como que a gente vai fazer, tá? Num primeiro momento, só estou tentando deixar claro que os valores que estão aqui, né, são os valores que vão de 0 até um ponto específico, como foi o caso do nosso exemplo, né, de 0 até 0,32, tá? E assim, pessoal, isso é uma área, né? Então, assim, se vocês desenharem o gráfico, o gráfico da distribuição normal é sempre importante, tá? Quando vocês forem calcular a área para normal, desenhar esse gráfico, porque a normal é sempre esse gráfico aqui, né? Em forma de sino. E desenhar a área que eu quero calcular. Eu estou querendo calcular essa área aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, né? A gente está querendo calcular, a área que vai... Diminuir aqui, foi muito. Que vai de 0 a 0 até 0,32, ou seja, é essa área que está em vermelho aqui, né? Então, essa aqui é a integral lá, né? Essa aqui é a probabilidade, de 0 a 0,32, tá? Então, ou seja, observem que ela é bem similar, né, à ideia da tabela, né? A tabela está mostrando isso aqui em cima, ó. Todos esses valores vão de 0 até um ponto, no caso aqui, né, de forma genérica, claro, de 0 até um z minúsculo, tá? Então, é sempre importante a gente escrever esse gráfico e desenhar a área que a gente quer calcular, né? Lembra que área é igual à probabilidade, né, para uma variável contínua. Então, escrever que a probabilidade do z está entre 0 e 0,32 é a mesma coisa que desenhar esse gráfico. O z, né, que está representado aqui pelo eixo das abscissas, é a gente tentar estudar valores dele que está entre 0 e 0,32, né? Então, assim, isso está, vamos dizer assim, está confirmando, está corroborando ali com o nosso gráfico, a nossa tabela, né? E esse valor na tabela é 0,1255, tá? É isso que eu quis colocar aqui, certo? Então, assim, essa aqui é a ideia, né? Se, por exemplo, eu fosse calcular, se a gente fosse calcular qual é a probabilidade, por exemplo, calcular a probabilidade do z está entre 0 e, sei lá, 1,51, tá? 0 e 1,51. Então, vamos ver como que faz aqui, né? Vamos treinar só um outro exemplo. 0, de 0 a 1,51, o que a gente tem que observar? Quem que é a primeira casa, né? A unidade, a primeira casa após a vírgula? É 1,5, né? 1,51. Então, a gente tem que procurar aqui, nessa coluna, o valor 1,5, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui, senão não vai dar para vocês verem. Tá? 1,5 que está aqui, 1,5 está aqui, né? Bem aqui embaixo, tá? Estou achurando aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl L. Isso, acho que assim fica bom. Tá? Então, aqui, 1,5 está aqui embaixo, né? Ele está aqui embaixo, quase no finalzinho aqui. Vou deixar ele por último aqui, para ficar mais fácil como referência, 1,5 está aqui por último, né? Só que quem que é a segunda casa após a vírgula? É o 1, né? Então, o 1, a segunda casa após a vírgula, a gente olha nessa linha aqui, né? Nessa linha. Aqui, a gente olha a unidade, a primeira casa, e aqui a gente olha a segunda casa. A segunda casa é o valor 1. Então, se a gente cruzar a informação da linha com a coluna, olha o valor que a gente encontra de probabilidade, Então, a probabilidade do z está entre 0 e 1,51 é essa, é 0,4345, tá? Tudo bem? Então, essa aqui é a ideia. 0,4345 aí nesse exemplo, tá, pessoal? Né? Então, a ideia é essa daqui, né? Nunca muda, tá? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos voltar para o exemplo lá do fenol, né?
que a gente tinha parado, tá? Olha onde a gente tinha parado. A gente tinha parado aqui, né? A gente tinha parado, ó, a probabilidade do x ser maior do que 9, né? Então, o que a gente tem que fazer? Como é que alguém, acho que escreveu aqui na... o João perguntando como que eu cheguei no valor de Z1, Z2. João, por enquanto, esse valor de Z1, Z2 foi genérico, tá? Foi arbitrário. Só falei esse valor para a gente tentar calcular, entender como que calcula as probabilidades na tabela, tá? Agora, voltando, por exemplo, do fenol, agora sim que a gente vai observar como que se chega no valor de Z1 e Z2, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo, é um exemplo genérico. Eu que dei o valor de Z1 igual a 0 e de Z2 igual a 0,32, tá? Só para a gente entender como que se calcula as probabilidades. Por quê? Porque as probabilidades para normal devem ser calculadas direto na variável transformada, que é a variável Z, né? E por que tem que ser assim? Porque a tabela foi construída na variável Z, né? Para a variável Z. Então, não tem sentido a gente calcular isso para a variável x. Tá, então vamos lá. Bom, então vamos voltar aqui, e olha só. Então, assim, a gente tem que calcular essa probabilidade, né? Então, o que a gente tem que fazer para calcular isso, pessoal? A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que transformar a variável x na variável z. Mas como que a gente transforma? A gente tem que subtrair, então, o mi e dividir pelo sigma em ambos os lados dessa inequação que está aqui dentro, né? Então, tem que fazer x menos mi dividido por sigma vai ser maior do que 9 menos mi dividido por sigma, tá? Então, para essa quantidade de fenol, a gente fica dessa maneira, ó. Né? Subtraio, então, do x o mi, né? Assim como subtraio 9 o mi, e divido por sigma em ambos os lados aqui, né? Em ambos os lados, tá? Como o sigma vai ser um valor sempre positivo, isso aqui nunca vai ser alterado, tá, pessoal? Né? Nessa divisão aí. Só que essa quantidade aqui, pessoal, x menos mi sobre sigma, eu posso já estar chamando de z diretamente, né? Porque isso daqui que é o z, tá? O z é justamente isso, né? E a gente tem, então, que P é maior, P, a probabilidade... Então, ou seja, essa probabilidade aqui é igual à probabilidade do z maior do que 9 menos mi dividido por sigma, tá? Então, agora sim, a gente vai lá na pergunta do João. Como que a gente encontra o valor do z minúsculo aí, né? Como que a gente vai encontrar? Ora, agora vai depender de qual que é a média e a variância, né? Ou seja, o mi e o sigma da variável x. No início do problema, a gente observou que x é uma variável aleatória, ó. X é uma variável aleatória que tem média mi igual a 6 e sigma igual a 2. Então, a gente tem que substituir o mi igual a 6 e o sigma igual a 2 naquela inequação lá, para a gente encontrar qual que é o valor do z minúsculo, né? Então, substituindo o mi igual a 6 e o sigma igual a 2, a gente vai ter 9 menos 6, né? Dividido por 2, tá? Então, 9 menos 6 dá 3, dividido por 2 dá 1,5, tá? Então, ou seja, quando a gente faz a transformação, pessoal, o que a gente tem? A gente dizer a probabilidade do x ser maior do que 9 é equivalente a gente dizer que a probabilidade do z, né, quando a gente vai para a variável z transformada, é maior do que 1,5, tá? Então, é essa probabilidade do z maior do que 1,5 que a gente tem que estudar agora, que a gente tem que calcular e que a gente vai usar a tabela para estar calculando, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida em como que eu cheguei da probabilidade do z maior do que 9 para o z maior do que 1,5? Né? Alguém tem alguma dúvida nisso? Tá? Fazendo a transformação. Subtraindo de cada termo aqui da equação a média e o desvio padrão, né? E depois substituindo os valores que foram dados aí no problema. No caso, mi igual a 6 e sigma igual a 2. Tá? Então, quando a gente chega nesse estágio, a gente tem que... É muito importante desenhar o gráfico do Z. Tá? Desenhe o gráfico da distribuição Z. Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar com áreas agora. Observem que aqui, né, a gente não vai estar
a nossa probabilidade aqui não está da forma como veio os valores na tabela, né? De 0 até um ponto Z. Né? Tá o quê? De Z maior do que 1,5. Né? Então, a gente vai ter que tentar, a partir dessa ideia, dessa área, né, que representa Z maior do que 1,5, tentar cair em algo desse tipo aqui para a gente poder calcular essa probabilidade aí. Então, vamos ver como que fica o gráfico. Ó, o gráfico é exatamente esse daqui, pessoal. Ó, o zero está aqui, né? Está bem aqui no meio, ó, tá vendo? E a gente está querendo calcular o quê? Quando eu falo que a probabilidade de Z é maior do que 1,5, eu estou querendo calcular. O Z está no eixo das abscissas, né? No eixo horizontal aqui. Eu estou querendo, então, observar valores maiores que 1,5. Então, a probabilidade representada por essa área que está aqui em vermelho, tá? São valores maiores que 1,5, né? Mas a gente observa o quê, pessoal? A gente observa que essa probabilidade aqui não é diretamente eu chegar no gráfico e falar assim, 1,5 está aqui, né? O professor falou que 1,5 está nessa coluna, então, né, a segunda casa, 1,5 igual a 1,50 é a mesma coisa, né? A segunda casa sendo igual a 0, aí não tem diferença nenhuma. Então, é esse valor aqui de probabilidade, 0,4332. Não. Por que não é? Porque o valor de probabilidade 0,4332 é a probabilidade de 0 até 1,5, de 0 até 1,50. Não a probabilidade do Z ser maior do que 1,5, maior do que 1,50, né? Então, como que a gente pode pensar, como que a gente pode trabalhar com isso? A gente pode trabalhar da seguinte forma, pessoal. Imaginem aqui, ó, imagina um traço aqui, né, em torno aqui do zero, né? Imagina que a gente faça aqui, ó, né, um traço aqui, tá? Então, olha só, para facilitar, pessoal, eu vou fazer uma gambiarra aqui, tá? Eu vou pegar tá? Eu vou pegar isso daqui, vou dar um print, tá? E vou trabalhar esse desenho aqui no Paint, tá? Vou trabalhar esse desenho aqui no Paint, né? Então, vou recortar aqui bonitinho, tá? A gente não ter problemas. Então, vou cortar aqui, ó. Então, imagina que a gente tem essa situação aqui, pessoal, tá? A gente tem essa situação. Então, imagina, ó, eu vou tentar, pessoal, você fazer... Então, olha só. Imagina aqui, ó, do ponto... Imagina que eu trace trace uma reta aqui, ó, tá? No eixo μ igual a 0. Observa que esse lado aqui, pessoal, é exatamente igual a esse lado, né? Esse lado aqui é exatamente igual a esse lado, tá? Por quê? Porque a gente tem essa propriedade da distribuição normal. Lembra que eu falei na aula passada da propriedade da distribuição normal, que ela é simétrica em torno do μ. E nesse caso, quando a gente está trabalhando na variável z, o μ é igual a 0, né? E o sigma ao quadrado é igual a 1, tá? Então, ou seja, esse lado aqui é exatamente igual a esse lado. Mas essa curva aqui, que a gente chama de curva normal, ela é dada pelo quê? Ela é dada por essa função, né? Ó, vamos voltar lá. Ela é dada por essa função aqui, tá? Que é uma função densidade. E lembra aqui que a gente conversou a primeira vez que a gente falou de variável contínua? O que bastava por uma função ser densidade? Para uma função ser densidade, ela tinha que ser positiva, né? Ou seja, a sua imagem aqui ser maior do que 0, e toda a área tem que ser igual a 1. Toda a área, né, sob o gráfico tem que ser igual a 1. Ora, se toda a área tem que ser igual a 1, né, o quanto que vale, então, metade dessa área que está aqui? Tá? Bem na metade, ó. Por exemplo, o Z maior do que 0, né? Essa área toda que está aqui, ó, vale quanto? Que eu vou pintar ela aqui, ó. Vamos pintar ela aqui, ó. Ela vale quanto, essa área aqui? Não, vermelho também não, né, pessoal? Vamos pintá-la de verde. Tá? Toda essa área que está aqui vale quanto? Vale meio, né, pessoal? Por que ela vale meio? Ora, porque essa área aqui em verde é exatamente igual a outra área,
né, que está desse lado aqui. E se são áreas iguais, ou seja, são áreas simétricas, né, e se toda a área sob o gráfico tem que dar 1, então metade dela vai valer meio, tá? Então, essa área aqui, ó, vale meio. Né? Toda essa área aqui, tá? Vale meio. Ou era mais fácil, na verdade, aqui, ó, pintar esse trem aqui. Vou pintar isso aqui, fica assim. Vamos ver se dá certo alguma coisa aqui só. É que ela não tá fechada, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Se tiver fechado aqui, acho que já dá certo. Isso, ó, toda essa área em verde, pessoal, ela vale quanto? Ela vale meio, tá? Então, essa área aqui, ó, né, essa área aqui, vale 0,5, tá? Por que ela vale 0,5? Porque é metade, né? Essa área em verde é exatamente igual à área aqui que está em branco, mais a que está em vermelho, né? Porque, pela propriedade da normal, elas são simétricas, tá? E meio mais meio dá 1, que é justamente toda a área da função densidade tem que dar 1, né? Então, olha só, pessoal. Vejam só. O que a gente quer determinar é o quê? Tá? Vamos sair aqui, que isso era só para explicar essa questão da área, da metade da área do gráfico aqui vale meio. Mas o que a gente quer calcular é essa área que está em vermelho, né? Essa área que está em vermelho. Agora, falem para mim, né? Quanto que vai dar, por exemplo, ó, quanto que vai dar a área, né? Quanto que vai dar aqui essa área em vermelho, tá? Essa área em vermelho aqui, né? Mais essa área que eu vou colocar aqui, essa área que eu vou colocar aqui em azul, tá? Que eu vou pintar aqui em azul, ó. Essa área em azul mais essa área em vermelho é para dar quanto? É para dar meio, certo? É metade, tudo isso daqui, né? De vermelho mais isso dá meio. E observem que 0 até 1,5, essa área em azul vai de 0 até 1,5, que é justamente o ponto que a gente precisa aqui, ó, de 0 até um ponto Z, que a gente precisa para determinar os valores, né? Que a gente conhece os valores na tabela. Então, olha só, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que a probabilidade do Z ser maior do que 1,5, ou seja, essa área em vermelho, é o quê? É meio, que é tudo isso daqui, menos quem? Menos a área em azul. Vocês concordam comigo que a área aqui vai de 0 para frente, né? De 0 aqui, ó, do Z maior do que 0. Se a gente pegar toda essa área aqui que vale meio, e eu subtrair da área que vale em azul, isso me dá essa área em vermelho, justamente essa área em vermelho que sobra, tá? É fazendo um tipo de complementar, né? Então, é justamente isso que a gente faz. A gente pega e diz que a probabilidade do Z ser maior do que 1,5 é o quê? É 0,5, que é toda essa área que está aqui, menos a área em azul, que é uma área que a gente não sabe agora o valor, mas é uma área que a gente sabe calcular na tabela, porque ela vai de 0 até um ponto específico, tá? Então, olha só como que fica aí o resultado aqui, ó. O resultado, então, fica dessa maneira aqui, ó. Né? Então, a gente estava aqui, tá? Né? Então, ou seja, a probabilidade do Z ser maior do que 1,5 é o quê? É meio, que é metade daquela área, né? Que está aqui no pente, tá? Tudo isso daqui, menos a área que vai de 0 a 1,5, ou seja, a área em azul, que, em probabilidade, mesma coisa que a gente falasse, que a probabilidade da variável Z está entre 0 e 1,5. Essa quantidade aqui, essa probabilidade de 0 até 1,5, isso a gente conhece. Isso a gente consegue encontrar na tabela. Tá? Então, a gente tem que tentar rearranjar as áreas, às vezes, para a gente conseguir o quê? Para a gente justamente conseguir cair numa probabilidade ou numa área que vai de 0 até um ponto específico, né? Porque aí a gente conhece, né? Aí a gente conhece
como calcular ela via a tabela da distribuição normal, tá? Então, então a gente precisa calcular, basicamente, quem quer z entre 0 e 1,5, né? Ou seja, o nosso z minúsculo vale 1,50, né? Porque a segunda casa aqui seria 0. Então, 1,50 é o que a gente até falou, né? A primeira unidade e a primeira casa igual a vírgula, a gente olha nessa linha, né? Então, 1,50. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, tá, pessoal? Vamos colocar 0 no... colocar aqui 190, tá? Deixa eu diminuir mais, vai. Colocar 180, acho que já dá. Então, olha só, o Z aqui nessa coluna sendo 1,5, ele está aqui, e a segunda casa após a vírgula sendo 0. Então, a hora que a gente cruza as informações, ó, qual que é o valor, então, da probabilidade do Z estar entre 0 e 1,5? É justamente esse daqui, ó, é 0,4332. Então, é justamente isso que eu coloquei, ó. A probabilidade de Z estar entre 0 e 1,5, ó, é 0,4332. E aí você faz uma continha simples, né? Se você calcular meio menos 0,4332, isso vai dar 0,68, desculpa, 0,0668. Tá? Então, essa é a probabilidade do Z ser maior que meio, né? E, consequentemente, pessoal, é a probabilidade o quê? Do X ser maior do que 9, né? Então, a probabilidade do X ser maior do que 9, que é igual a do Z ser maior do que 1,5, é igual a 0,0668. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Tá? Não entendeu como que a gente calcula ainda as probabilidades, como se lê as probabilidades na tabela? Beleza, gente. Então, agora, o que basta? Agora, para resolver o problema, uma parte do problema foi resolvido, né? Porque nesse exercício a gente tinha que calcular duas probabilidades, né? Ó, a probabilidade do x ser maior do que 9, e agora a gente tem que calcular do x ser menor do que 3. E como que faz? A mesma ideia, né? A mesma história, ó. A gente vai calcular, ó, o quê? A probabilidade do x ser menor do que 3. Então, a gente tem que fazer a transformação. O que significa transformar? Subtrair dentro dessa inequação, aqui dentro, né, da probabilidade, subtrair mi e dividir por sigma. Tá? Então, fazer x menos mi dividido por sigma aqui. Isso aqui, essa quantidade a gente representa por z maiúsculo. E aqui fica 3 menos mi dividido por sigma, né? Em que o mi e o sigma é o mesmo, porque é a mesma normal que a gente está trabalhando. Ou seja, é o mi igual a 6 e o sigma igual a 2. Né? Então, fica 3 menos 6 menos 3, dividido por 2, dá menos 1,5. Tá? Então, ou seja, a probabilidade do z ser menor do que menos 1,5. Tá? Né? Então, o que a gente tem, então? Ó? Então, ou seja, graficamente, pessoal, sempre que vocês forem calcular uma probabilidade da normal, quando vocês fizerem, após realizarem a transformação em z, né, é interessante o quê? Desenhar o gráfico, tá? Então, o gráfico que a área que a gente quer calcular, a probabilidade que a gente calcular, essa é representada por essa área em vermelho, tá? É a probabilidade do quê? É a probabilidade, então, do z tá entre, a probabilidade do z ser menor do que 1,5, né? Então, menor do que 1,5 são esses valores que estão aqui, né? Que se a gente projetar no gráfico, fica tudo essa área aqui, tá? Fica essa área aqui que está achurada, tá ok? E assim, pessoal, alguém, né, poderia perguntar, então, como que a gente faz isso, né? Bom, pessoal, como a gente faz isso, é o seguinte, né? Como que a gente calcula agora que a gente tem uma parte negativa, né? Mas, pessoal, vejam bem, né? Vejam bem, a gente quer calcular aqui, ó, vamos pegar o gráfico aqui, né? Deixa eu fazer o desenho, então. O ponto 1,5 vai estar mais ou menos aqui, né? Ó, indo mais ou menos pelo que está aqui, o ponto 1,5 está... Vou pegar em vermelho, né, para
para ser a área aí, né? O ponto 1,5 tá mais ou menos, vamos fazer, tá mais ou menos uma coisa desse tipo aqui, tá, pessoal? Ó. Mais ou menos isso daqui, né? Então, vamos escrever aqui embaixo, ó. Esse daqui é o menos 1,5, tá? É menos o ponto 1,5, né? E a área, tá? Só para fins de a gente poder, para a gente poder escrever aqui melhor. Então, a área é essa área aqui que está em vermelho também, né? Ó, é essa areazinha, tá? Então, observem o que, pessoal? Que a gente nem precisa calcular a probabilidade, a gente não precisa se esforçar nesse caso. Por quê? Lembra que eu falei, ó, as áreas em torno, quando a gente faz aqui em torno da média, né, a normal, em torno do μ, que é a média igual a 0, no caso da variável z, né, porque a gente está trabalhando com uma normal 0,1, ou seja, o que a gente sabe das propriedades? A gente sabe que as probabilidades, né, elas são iguais. Por exemplo, essa área do gráfico, para frente do zero, é exatamente igual. Então, a probabilidade aqui da área em branco, por exemplo, ó, entre menos 1 e 0, é exatamente igual entre entre menos 1,5 e 0, é a mesma área, ou seja, é a mesma probabilidade entre 0 e 1,5. Então, a probabilidade do z ser maior do que 1,5 é exatamente igual a quem? A probabilidade do z ser menor do que 1,5. Essas duas áreas que estão em vermelho aqui, ó, elas são iguais, tá? Então, isso é o quê? Uma propriedade da normal. Então, a gente não precisa estar calculando, tá? Fazendo tudo novamente, né? Eu vou tentar retirar uma área daqui e colocar a outra de lá. É justamente por isso, pessoal, que se vocês observarem a tabela da normal, ó, o z minúsculo, ele vai no máximo aí até 4,09, né? Por quê? Por que só vai para os pontos positivos, né? Ó, o 4 já está aqui, ó. Observem que 4 pega quase a totalidade da curva, né? Da normal 0,1. Por que não conta os negativos? Porque é só você rebater, né? Se você pegar, então, metade desse gráfico aqui que está positivo e rebater para cá, a gente vai encontrar as mesmas áreas. Então, se você quiser saber uma área que está aqui do lado negativo, é só você encontrar a área que é representada por ela no lado aqui positivo do gráfico, né? E aí, encontrar e calcular. Então, ou seja, olha, a probabilidade nesse caso do z ser menor do que menos 1,5 é exatamente igual do z ser maior que 1,5, que é o 0,0668, tá? E é justamente isso que a gente diz, ó. Essa probabilidade aqui é exatamente a probabilidade desse gráfico aqui, né? Ou seja, então, a gente diz isso, observa-se que essas duas probabilidades são iguais, pois as áreas dos dois gráficos ali anteriores são iguais, né? Isso se deve ao fato da propriedade de simetria em torno da média, né, do μ igual a 0 da distribuição normal. Então, a normal tem essa propriedade de simetria em torno da média, em torno do μ. E a gente vai usar muito isso, tá, pessoal? Observa que é por meio dessa propriedade que a gente consegue calcular, que é por isso que a gente fala que a probabilidade do z maior do que o 0 e menor do que o 0 vale 0,5, né? Foi isso que a gente discutiu aqui, ó, na aula passada, né? Lembra que na aula passada a gente discutiu alguns resultados da normal, ó, em que a probabilidade do μ, do x ser maior do que μ ou do x ser menor do que μ é a mesma, tá? Isso vale independente se você está numa normal 0,1 ou não, tá? Né? É justamente isso daqui, né? Essa parte aqui é exatamente igual, que as áreas são iguais, tá? Então, são algumas propriedades que a gente tem que saber já, né? A gente tem que entender isso, porque senão fica mais difícil, claro, de estar calculando essas probabilidades, tá? E aí, a gente chega, então, portanto, no resultado, né? A probabilidade, então, da gente encontrar um indivíduo atípico, tá? Da gente encontrar um indivíduo atípico é essa daqui, ó. A probabilidade é o quê? É 0,1336, né? Que é nada mais, nada menos do que aquele resultado que nós temos aqui, né? É o que? O 0,1336
o 0,0668, né, vezes 2, tá? Daí o 0,1336, ou seja, a gente poderia também interpretar da seguinte maneira, a gente tem, então, 13,36% de chance de encontrar um indivíduo naquela região que está aí, que é atípico, ou seja, que está infectado por benzeno, tá? Então, essa aqui seria a interpretação do exercício. Mas o exercício teve como ideia só essa questão aí de estar resolvendo, né? Só foi ali um pano de fundo para o palco principal, que era entender como que a gente calcula probabilidades aí da distribuição normal, tá? Essa aqui foi a ideia, tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguém gostaria de fazer alguma... Né, alguém ficou em dúvida do porquê que os resultados foram 0,0668, do porquê que eu estou calculando a probabilidade do Z maior do que 1,5, ou do Z menor do que menos 1,5. Fiquem à vontade aí, pessoal, para estar perguntando, tá? Bom, pessoal, beleza. Então, assim, o que a gente tem que fazer agora, para a gente entender melhor esses conceitos, é praticar, tá? É fazer exercícios. Porque somente com os exercícios que vocês vão estar entendendo mais, vocês vão estar observando a dificuldade de estar calculando as áreas, né? De estar manipulando essas áreas para tentar encontrar na tabela as probabilidades, né? Então, assim, tem 4 exercícios aqui nesses slides, né? Mas no primeiro ponto seria interessante aí vocês estarem estudando esses 2 primeiros exercícios, né? O primeiro é basicamente o seguinte, pessoal, é basicamente você encontrar a partir já do Z qual que é as áreas ou as probabilidades, né? Então, calcular as probabilidades ou as áreas a partir da curva normal. Então, calcular a probabilidade do Z está entre 0 e 1,2, do Z está entre menos 0,68 e 0, né? Do Z está entre 2 e 2,5, do Z estar entre 2,43 e 2,61, e do Z ser maior do que menos 1,63, tá? Então, são probabilidades, assim, que como que a gente calcula isso? Primeiro de tudo, pessoal, desenhe o gráfico. Para cada caso, desenhe o gráfico e observa qual é a área que você quer calcular probabilidades. Fazendo isso, você é meio caminho andado para conseguir responder a questão, tá? E o número 2, aí já é uma questão mais, assim, menos direta, né, que a gente tem que construir qual é a probabilidade que a gente quer estudar, né? Então, diz assim, que alturas, então, de mulheres têm distribuição normal, né? Então, qual que é a variável aí? A altura das mulheres, tá? Então, está estudando com a altura de mulheres. Qual que possui a distribuição normal, aproximadamente com esse formato, né? Uma média de 64,5 e uma variância de 2,5 ao quadrado, ou seja, o sigma aqui é 2,5, né? O desvio padrão é 2,5. E aí pergunta qual é o percentual, né? Ou seja, é a probabilidade em porcentagem de mulheres que possuem altura até 67 polegadas, tá? Então, aqui, a unidade medida é em polegadas, porque esse problema vai retirado de um livro aí, de uma tradução de um livro de estatística americano, né? Lá, utiliza-se muito para medidas de comprimento, né? Polegadas, né? Mas se você quiser entender qual que é isso, em altura, se não me engano, uma polegada deve ser 2,54, talvez, né? Multiplicar aí 2,54 por 67, você já vai saber aí em metros qual que é, né? Seria aí 2,54 vezes 67, seria aí, ó, 1,70 m, né? 1,70 m aí aproximadamente, né? Então, qual que é a porcentagem de mulheres que possuem altura até 1,70 m, né? Será que é alto ou é baixo, tá? Então, esses são 2 exercícios que vai ficar, não para a semana que vem, tá? Mas para outra ainda, né? Porque lembra que a semana que vem a gente vai trabalhar na quinta-feira aqueles exercícios da distribuição binomial e Poisson, tá? Isso aqui vai ficar, então, para segunda-feira,
dia 19, tá? Dia 19 de novembro, né? Para a gente trabalhar esses exercícios, tá? Eu vou trazer corrigido o 1 e o 2, tá, pessoal? E o 3 e o 4 a gente vai tentar trabalhar na aula, tá? A gente vai trabalhar o 3 e o 4, fazer o máximo que se pode na aula. Mas quem quiser aí, né, tá aí tentando resolver, né, o 3 e o 4, pode ficar à vontade, tá? Mas o interesse para o dia 19 de novembro é tentar fazer o 1 e o 2, tá? Não precisa entregar, é só para vocês tentarem fazer mesmo. Mas tentem fazer, pessoal, é importante tentar fazer, tá? Bom, pessoal, então, a aula seria isso, tá? Se alguém tiver alguma outra dúvida, algum outro comentário sobre a tabela, né, alguma dificuldade nessa aula, por favor, fica à vontade para falar. Caso ao contrário, eu sugiro que vocês tentem aí, né, depois, quando tiverem um tempo, forem estudar, já tiverem terminado aqueles 3, 4 exercícios que vai ficar para a semana que vem, tentem fazer o número 1 e o número 2, né, para estar aí vendo se aparece alguma dúvida, algo do tipo, tá? Porque só teoria às vezes parece mais fácil, né? Na prática, é quando a gente faz exercício que a gente sente a dificuldade, tá bom? Beleza, gente? Tá certo? Então, a aula de hoje era isso, tá? A aula de hoje era isso, né?